Mais de 50 anos. É tempo suficiente para que a vida se acerte, você não acha? As pessoas vêm, vão, os sentimentos mudam, nós mesmos mudamos. E várias fases têm início e fim. Você não concorda? Entretanto, existem alguns mistérios. Vamos dizer que são os mistérios do mundo que estão há décadas ou há séculos sem respostas. Um desses mistérios aconteceu aqui no Brasil, em 1966. Ele envolve um bilhete codificado, máscaras de chumbo, extraterrestres e 2 mortes. Se parece difícil achar alguma conexão com tudo isso, saiba que a polícia nunca conseguiu solucionar o caso. E até hoje, uma nuvem escura paira sobre a história. Olha só. Jorge da Costa Alves. Ele tinha 18 anos quando decidiu empinar uma pipa no Morro do Vintém, que fica lá na cidade de Niterói. Até então, Jorge nem imaginava que alguma coisa pudesse estar errado. Só que assim que ele chegou ao topo do lugar, ele viu 2 cadáveres. 2 homens, já em decomposição, no meio do mato. Isso aconteceu no dia 20 de agosto de 1966. Mais de 50 anos depois. E ainda não se sabe como aconteceram as mortes. Não. Logo depois de encontrar os cadáveres, o jovem Jorge entrou em contato com a polícia e uma investigação teve início no mesmo dia. Em pouco tempo, as autoridades identificaram que os corpos eram de 2 técnicos em eletrônica. Era o Manuel Pereira da Cruz, de 32 anos, e Miguel José Viana, de 34. Foi então que, à medida em que tentava desenvolver uma história para o caso, a polícia percebeu que várias coisas não faziam sentido. Para começar, Manuel e Miguel estavam vestidos com ternos e capas de chuva. Nas proximidades dos corpos, havia uma garrafa com água e um pacote com 2 toalhas. Já nos cadáveres, nenhuma marca de facada ou tiro, além de não terem encontrado nenhum sinal que indicasse um conflito violento no local. Tudo isso, por si só, já colocou uma pulga atrás da orelha das autoridades. Porém, o que chamou mais atenção foram 2 estranhos objetos encontrados nas mãos de Manuel e Miguel. Eles estavam com misteriosas máscaras de chumbo, do mesmo tipo que se usava há décadas para se proteger da radiação. A questão aqui é que não havia nenhum material radioativo com eles. Com todas essas informações em mente, você consegue traçar alguma relação com todas essas pistas? Talvez o bilhete codificado, encontrado no bolso de um deles, te ajude a decifrar o caso. A nota dizia: 16h30. Está no local determinado. Ponto. 18h30, vírgula. Ingerir cápsula, vírgula. Após efeito, proteger metais, vírgula. Aguardar sinal máscara. Faz algum sentido para você? Ou deixou o caso ainda mais confuso, hein? Desse bilhete, podemos concluir 2 coisas. Manuel e Miguel, provavelmente, estavam seguindo um cronograma para encontrar alguém ou fazer alguma atividade. Além disso, existe a evidente referência a uma cápsula que poderia ter levado os 2 à morte. O que explica a ausência de marcas nos corpos e outros sinais de assassinato. Não tem nada. O problema é que os cadáveres nunca passaram por um exame toxicológico.
para investigar isso. Os corpos até foram levados pelos bombeiros para o Instituto Médico Legal de Niterói no dia 21 de agosto, justamente com o objetivo de fazer o exame e a necrópsia. Só que, de acordo com as autoridades, as vísceras apodreceram no IML e não foi possível apurar se Manuel e Miguel ingeriram uma cápsula mortal. Tudo muito suspeito, não é? Como o bilhete, as máscaras e as roupas não ajudaram a criar o cenário das mortes, os policiais resolveram fazer uma reconstituição dos últimos dias dos dois homens. Por que eles estavam no morro? Hein? Onde moravam? Quais foram os últimos lugares em que passaram? Para suas esposas, Manuel e Miguel teriam dito que viajariam para São Paulo para comprar um carro e materiais de eletrônica. Assim, os dois partiram de Campos dos Goitacazes, na região norte do Rio de Janeiro, com 2.300.000 cruzeiros no bolso. O equivalente a cerca de $1.000 na época. Era 17 de agosto de 1966. 3 dias antes de serem encontrados sem vida. Ao invés de viajarem até São Paulo, os dois foram para Niterói, onde fizeram suas primeiras paradas em um bar para comprar a garrafa d'água em uma loja, para adquirir as capas de chuva e ainda visitaram o dono de uma loja de eletrônicos. Um detalhe interessante do momento em que Manuel e Miguel estavam no bar é que a pessoa que os atendeu disse que Miguel verificava seu relógio constantemente, como se estivesse nervoso devido ao horário. Acredita-se que depois dessas paradas, os dois seguiram para o morro em que foram encontrados mortos. Inclusive, sabe os 2.300.000 cruzeiros que a dupla tinha? Pois bem, a polícia não encontrou nenhum sinal do dinheiro. Só que enquanto as autoridades tentavam criar o cenário das mortes, surgiu o testemunho de uma dona de casa que morava próxima do tal morro. Gracinda Barbosa Coutinho de Souza era o nome dela. Justamente no momento em que os investigadores calcularam o provável horário da morte, ela, olha só, ela estava dirigindo pela Avenida 22 de Novembro, quando viu uma coisa estranha. Lá, no alto do morro, Gracinda viu algo como um objeto sobrevoando o lugar, emitindo luzes de cor laranja e azul. É como diz o ditado: para um bom entendedor, meia palavra basta. A descrição de Gracinda lembra muitos relatos de objetos voadores não identificados, não é? Aqueles que normalmente são acompanhados por histórias de abduções. Por causa disso, rapidamente surgiu a teoria de que Manuel e Miguel tiveram contato com alienígenas e que o bilhete encontrado continha instruções passadas pelos seres de outro planeta. Aliás, os dois estariam com máscara de chumbo justamente para se protegerem da radiação que as naves extraterrestres talvez emitissem. Essa hipótese ganhou força quando a polícia descobriu que Manuel e Miguel se envolveram em algumas atividades misteriosas em Campos dos Goitacazes. Ao que parece, a dupla realizou experiências espirituais e tinha muito interesse em histórias sobre, na verdade, contatos com extraterrestres. Isso. Um amigo dos dois disse que ambos faziam parte de uma seita religiosa que misturava ciência e espiritualismo. Essa seita tinha como uma de suas atividades o uso de drogas
partir dessa informação, o caso ganha 2 possíveis finais. O primeiro é mais simples e defende que Manuel e Miguel não sobreviveram após ingerir uma substância que os levaria a uma viagem psicodélica. Já o segundo é um pouco mais assustador e cabe a você decidir se vai acreditar ou não. Os dois teriam consumido a droga para, de fato, conseguirem entrar em contato com extraterrestres, mas não deu muito certo. E aí? Qual versão você prefere? Se nenhuma faz sentido para você, ainda há a hipótese de que Manuel e Miguel vendiam material radioativo debaixo dos panos e foram mortos por compradores. Mas nesse caso, meu caro, eu devo lembrá-lo que não foram encontrados sinais de um possível assassinato. Então, o que aconteceu naquele morro? Por que os dois estavam lá? O que era o objeto com luzes que a senhora viu? São perguntas que há mais de 50 anos seguem sem respostas. Mas quem sabe um dia as famílias das vítimas possam entender o que aconteceu nos últimos momentos de Manuel e Miguel. E até que isso aconteça, lembre-se sempre: cuidado, muito cuidado.